meus amores, bom dia, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos corrigir os exercícios da apostila e do CA referentes ao primeiro capítulo de história, que é o capítulo de primeiro reinado. Então vamos começar pela apostila primeiro. Vamos lá, pega sua apostila, primeiro capítulo. Vamos folheando aqui os exercícios. Bom, logo na primeira página, página 3, nós temos um exercício para a gente corrigir. Ele pediu para você relembrar em ordem cronológica de como que aconteceu aí esses seguintes fatos. Então, nós vamos colocar as datas primeiro em cima de quando aconteceu. Revolução Liberal do Porto, 1820. Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822. Elevação do Brasil ao Reino Unido, 1815. Revolução Pernambucana, 1817. Abertura dos portos às Nações Amigas, 1808. Colocando isso na linha do tempo, ficou V, 3 pauzinho, pauzinho V, 1 pauzinho e 2 pauzinho. Isso da esquerda para a direita, tá? Número 2 é para você marcar a opção certa, que é a letra D. Agora, nosso próximo exercício é na página 7. Vamos lá. De acordo com o texto, faça o que se pede. Número 1. Para compreender o texto, procure o significado dos vocábulos sublinhados. Então, nós temos como palavra em destaque concernente, elitista e quesitos. São as 3 palavras que estão em destaque no texto. Deixa eu ler aqui para ver qual é o contexto da palavra concernente. Vou dar uma olhada aqui no meu gabarito. Jogo rápido. Espera aí um pouquinho só, que aí a gente não fica com dúvida. Página 7. Concernente que diz respeito, que se refere a algo, tá? Só essa palavra que eu tava com dúvida. Bom, elitista vem de elite, da classe mais rica, e quesitos são critérios, tá? Então, se você colocou isso, tá certinho. Número 2. A quais características o autor se refere quando diz que a Carta Constitucional de 1824 tinha caráter elitista? Ele quer dizer que essa primeira Constituição beneficiava somente os mais ricos. Os mais pobres, escravos, continuavam à margem da sociedade, continuavam excluídos das questões sociais e políticas, tá? É isso que ele quis dizer. Explique a afirmação contida na frase. A Constituição de 1824 foi elaborada mais com o espírito de manter do que de transformar. Nessa frase, ele quer dizer que quando Dom Pedro I elaborou a primeira Constituição, na concepção dele, ele não tinha interesse em promover grandes reformas sociais dentro do Brasil. Ele apenas queria manter a estrutura social que já existia. Por isso, muito mais manter do que transformar, tá? Nosso próximo exercício, vamos confirmar aqui, página 11. Mas esse dever aqui, nós já fizemos na nossa aula ao vivo, lembra? Então, não é necessário a gente fazer a correção. E agora, nós vamos para a última página, que é a página 14. Número 1, ele te deu ali 3 quesitos e pediu para você relacionar com as frases abaixo. Então, o que tiver relacionado com manutenção das fronteiras, a letra A, reconhecimento da independência, B, e elaboração da Constituição, C. Vê se a sua sequência ficou de cima para baixo. B, A, C. Número 2. O poder moderador foi um dos aspectos que mais marcaram a Constituição de 1824. Explique quais eram os poderes que ele conferia ao imperador e de que forma se relacionava com os demais poderes. Bom, na verdade, o poder moderador era o poder do próprio imperador. E ele tinha poder para interferir tanto no legislativo, quanto no executivo, quanto no judiciário. Então, qualquer poder existente no Brasil estava abaixo do próprio rei, que era o poder moderador, tá? Número 3.
A Confederação do Equador objetivou a emancipação política de algumas províncias do Império do Brasil, mas também foi uma resposta dos liberais a algumas medidas centralizadoras estabelecidas pelo governo de Dom Pedro I. Qual a principal medida centralizadora? Com certeza foi a criação do poder moderador na Constituição de 1824. E o que desejavam os liberais? Bom, os liberais queriam com certeza mais autonomia para as províncias e a diminuição do poder absoluto de Dom Pedro I, tá? Número 4, uma opção de marcar X, você vai marcar a letra D, tá bom? Agora, nós vamos para o CA, para a gente também corrigir os deveres referentes ao primeiro capítulo, que aí fica tudo nesse vídeo aqui e a gente já finaliza esse capítulo de uma vez. Vamos lá, primeira página é a página 5. Até que tem poucos exercícios. É página 5, 6 e 7 só. Ah, não, vai até a 8 também. Vamos lá. Número 1, ele te deu 2 imagens e ele pediu para você preencher o diagrama com a letra dos elementos que podem ser encontrados em cada uma delas. Então, na imagem 1, você vai colocar a letra A, letra E e letra F dentro desse círculo amarelo. Porque na primeira imagem você tem participação popular, você tem pessoas comemorando e você tem representação de Dom Pedro imponente em cima do cavalo. Na imagem 2, você vai colocar a letra C. Não. Aqui no meu gabarito tá a letra C, habitação. Mas não é isso, não. Eu colocaria a letra E, pessoas comemorando, tá? Participação popular não, porque as pessoas que estão aí são militares. E letra B, soldados, tá? Então, eu colocaria na 2, letra B, soldados. E letra E, pessoas comemorando. E também representação de Dom Pedro. E o que tem em ambas? A letra B, soldados. A letra D, camponeses. E letra G, representação de Dom Pedro. Aponte as diferenças e as semelhanças na forma como a proclamação da independência foi retratada nas imagens. Bom, nas 2 imagens aparece Dom Pedro como salvador da pátria, montado num cavalo, empunhando uma espada, e as pessoas ao seu redor comemorando o acontecimento marcante que foi a independência do Brasil. Bom, a diferença é que na primeira imagem você vê mais camponeses, pessoas humildes, e na segunda ela é composta mais por soldados montados em cavalos. É porque ele pediu semelhança e diferença. Bom, número 2. Para o Império Brasileiro fosse efetivamente consolidado, Dom Pedro I teve que priorizar algumas ações voltadas à construção do país. Explique cada uma das ações tomadas, apresentando a sua importância no contexto histórico do primeiro reinado. Bom, letra A. Em relação ao reconhecimento internacional, ele teve que pagar 2 bilhões de libras a Portugal para que a nossa independência fosse reconhecida, tá? E letra B. Em relação à posse do território, ele encontrou muita oposição e vocês sabem que ele acabou perdendo também o território do Uruguai na Guerra da Cisplatina. Página 6. Em relação ao desenvolvimento da economia, bom, ele teve muitos problemas em relação à economia do Brasil e, inclusive, até o próprio açúcar vai começar a encontrar aí uma certa dificuldade para o seu desenvolvimento, porque encontrou aí uma grande concorrente que era a Holanda. Em relação à elaboração da Constituição, ele teve um ato de autoritarismo e não ouviu todos os lados. Por isso que dizemos que a carta foi outorgada. Número 3 é para você marcar a incorreta, que é a letra D.
Número 4 era para você preencher os espaços aí. Então, a letra A é Joana Angélica de Jesus. Letra B, Maria Felipa de Oliveira. E letra C, Maria Quitéria. Número 5 é para você colocar VOF, não precisava corrigir as falsas. O primeiro parênteses ficou falso, o segundo verdadeiro, o terceiro verdadeiro, o quarto falso e o quinto verdadeiro. Última página, número 6, é uma questão de marcar X, você deve ter marcado letra C, que é a certa. Número 7, ele pediu para você relacionar as letras aí. Então, o que foi educação das mulheres da elite A, educação dos homens da elite B, cultura popular C e educação infantil D. Então, a sequência ficou A, D, B, C. Número 8, nós temos a carta de abdicação de Dom Pedro I. Letra A. Que fatores levaram Dom Pedro I a abdicar o trono? Primeiro, por causa dos problemas de rejeição que ele estava sofrendo aqui no Brasil e também porque ele precisou retornar a Portugal para reaver o trono que era dele por direito, porque o pai dele, Dom João, havia morrido. B. Dom Pedro I justifica sua decisão de abdicar o trono no documento acima? Não, ele apenas notifica que está abrindo mão do trono em favor do seu filho Pedro de Alcântara. Letra C. De acordo com a carta, quem substituiria Dom Pedro I no trono? Bom, quem ficaria responsável em substituir Dom Pedro era seu filho Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade. Acabamos a correção do primeiro capítulo. Na verdade, nós já até começamos o segundo, né, que é o período de segundo reinado, mas eu precisava vir aqui para a gente corrigir os deveres referentes ao primeiro capítulo. Então, nós ficamos por aqui. Na próxima aula, a gente volta já com a continuação do conteúdo novo. Beijos e até mais!